Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live aqui com convidados especiais hoje. Temos aqui na nossa presença o Amilcar da Sura Seguro. Eu não vou falar o sobrenome dele porque eu vou errar. E o José Henrique da Sura também, que é o diretor comercial da região sul. E o Amilcar é o diretor de transporte e soluções. É isso, né, Amilcar? Isso, e gerenciamento de risco. E gerenciamento de risco também. Então, obrigado pela presença de vocês. A gente agradece muito, uma seguradora importante no segmento nacional e para nossa empresa também. Vamos começar lá então. José Henrique, conta um pouquinho para nós aí das tuas trajetórias profissionais e teu tempo de Sura aí. Muito bom. Valdemir, obrigado pelo convite, pelo espaço que você está abrindo aqui para a gente. Eu já estou cumprindo esse ano agora de 2022, 22 anos de seguro, bastante tempo, hein? Começou novo então. Comecei novo. Começou com 10 anos. Comecei novo, são 21 anos de seguro, né? Sendo que bom tempo dessa minha trajetória, eu vou cumprir aí 12 anos na Sura. Os meus 10 primeiros anos foram numa outra companhia, na Mafre. E desses 12 anos de Sura, eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos no nosso escritório regional, que fica em Medellín. Sura é uma seguradora colombiana, de origem experiência colombiana. boa, hein? Foi uma experiência muito legal. Eu estava fazendo a gestão de 9 países, em que a gestão de mercados e segmentos, né, de segmentação de mercado, exploração de mercado, dos 9 países onde a Sura tem operação na América Latina. Então, do México até o Uruguai. Foi uma experiência muito legal e há 2 anos eu pude voltar para a operação do Brasil. Passei 1 ano na diretoria de produtos e agora, como você disse, numa reestruturação que a gente teve, assumindo essa diretoria comercial aqui para a região sul. Muito legal. Nós temos um homem internacional aqui já, né, Amilcar? Com certeza. Amilcar, eu vou fazer a mesma pergunta para você. Conta a tua história. O Amilcar é uma lenda do seguro já no Brasil. Vamos lá ouvir o que ele tem para nos falar aqui um pouquinho, então. Eu levo um pouco mais de 20 anos de seguro também, mas antes do seguro eu trabalhei na área de logística. Tá? Então eu tenho uma experiência razoável na área de logística. E foi até interessante como é que fiz a transição de logística para seguros, né? Na época, há 20 anos atrás, tinha estava começando a falar de gerenciamento de risco. Então as companhias seguradoras entenderam que elas precisavam de profissionais que entendessem não só de seguro, mas também de como funciona a logística, tá? Então era uma coisa nova, diferente, me pareceu bacana e não sei mais. Daí fiquei nessa área de seguros e é uma cachaça, né? É uma cachaça. Não tem dúvida. A gente adora, é uma coisa muito bacana. Eu estou na Sura há 6 anos. Que é o tempo que a Sura está no Brasil, inclusive, né? Porque a Sura ela comprou uma carteira existente. A Sura existe desde a década de 40, na verdade, da empresa. Mas ela chegou no Brasil há 6 anos. Tá? E desde então estou com a Sura aqui no Brasil. Tá? Muito bem, muito bem. A Sura como nossa grande parceira aí nos nossos negócios, né? Até então a gente vinha mais focado no transporte, hoje já estamos aí nos partindo para outros produtos também. Falando nisso, o que tu pode falar para nós, José Henrique, sobre a Sura no mercado brasileiro e números e resultados, se é que você pode falar alguma coisa a respeito? Sim. É bem interessante. Como o Amilcar disse, a Sura comprou uma operação, já estamos há 6 anos no mercado, né? E o interessante foi essa transformação que a Sura passou ao longo desses 6 anos, né? A seguradora anterior que foi comprada era uma seguradora muito de nicho, muito especialista, foco muito em transporte e frota e em corretores mais corporativos, né? Essa transformação que a Sura passou ao longo desses 6 anos foi de diversificação de carteira, que é muito importante, e nós vamos falar um pouquinho disso hoje, e também uma ampliação dos corretores, da base de corretores que a gente trabalha, dos parceiros que a gente trabalha, né? Em relação a números, nós fechamos um ano muito bom, o ano passado, fechamos com um resultado positivo, que foi um desafio muito grande, em função de retorno da pandemia, que ainda não acabou, né? Mas foi um pesado, né? Foi um ano muito pesado, né?
E falando especificamente de números da região, agora com essa divisão que a gente teve para a Regional Sul, né? É interessante que eu comento com as nossas duas filiais, Curitiba e Porto Alegre, sobre o desafio que a gente tem de chegar nos 100 milhões de prêmio. Nosso target para o ano, para a região em si, são quase 102 milhões de reais de produção. Então é um número bem desafiador e eu estou com o time assim, comprado nesse desafio. É um time que está bem empolgado no atingimento desse número. É um número emblemático, né? Centenas de milhões não tenha dúvida. Prêmio. Um número altíssimo, né? Valores que ele nem sabe bem como fazer, né? É verdade. Amilcar, qual é o posicionamento e a perspectiva da Sura em relação aos seguros de transportes? Como é que você vê o nosso futuro aqui, doravante, vamos dizer assim? O que passou, já passou. O que passou, já Tivemos passou. uns sustos, uns percalços durante a pandemia, mas agora vamos ver o que a Sura imagina disso daqui para frente. É incrível, porque acho que a regra do jogo hoje é que as coisas ficaram muito menos previsíveis. Então, nos últimos 2 anos, lógico, no começo da pandemia, o setor de transportes e de seguro de transporte sentiu muito, mas a recuperação ela foi muito rápida. E eu explico. O que você vê a economia recuperando rapidamente é o consumo de bens. Tá? Os serviços eles andaram um pouco mais devagar, em função, logicamente, do isolamento social. Como você teve um consumo de bens muito recuperando, você também teve o lado ruim disso, a inflação, ou seja, faltam, enfim, bens, serviços e os preços sobem. Só que o seguro de transporte funciona por averbação, ou seja, paga-se proporcional ao que se transporta. Então isso, de certa maneira, nos ajudou o seguro de transportes, sem dúvida, porque a importância segurada ela aumenta. Tá, você vê combustíveis, commodities agrícolas, por exemplo, os preços tudo que era dolarizado subiu bastante também, tá? E isso por um lado ajudou. Por outro lado, você começa a ver mais imprevisibilidade do risco, ou seja, coisas que não eram roubadas passam a ser. Nichos de transporte tradicionalmente bons continuam bons, mas com alguns pontos de atenção, por exemplo, seguro de transporte internacional. Tá? A gente, acho que a maioria do pessoal lê na imprensa, por exemplo, que faltam navios, faltam containers, os portos estão congestionados. Isso se reflete em inicialidade. Sem dúvida. Lógico. Sem dúvida. Porque você tem mais dificuldade das empresas de navegação contratarem bons profissionais, por exemplo, capitães de navio, mão de obra, esse tipo de coisa. Tá? Agora, como tudo isso, vamos prever o futuro, acho que a regra do jogo hoje chama-se resiliência. A gente tem que ter um esquema muito rápido e flexível para identificar as tendências e riscos e rapidamente agir. Tá? Okay. Acho que esse é o segredo. Tá? Porque é muito imprevisível. A hora que a gente achava que o efeito da pandemia praticamente está acabando, vem uma guerra do outro lado do mundo que obviamente afeta o setor de seguros, tá? Em alguma medida, obviamente afeta as economias locais que vão afetar o setor de seguros. Tá? Mas assim, a nossa resposta é ser ágil, tá? Identificar rapidamente o que está acontecendo e propor soluções rápidas para o que está acontecendo. Acho que é assim que se ganha esse jogo. Tá? Comentamos antes de a gente começar a live que teremos novidades em alguns produtos em relação ao seguro de transportes. Você não quis me falar? Pode falar alguma coisa aí que vai acontecer, não? Nos produtos Sura? Não, a gente revisitou todas as nossas linhas de transportadores no ano passado e esse ano a gente está fazendo a mesma coisa com os nossos produtos destinados a embarcadores. Tá? A gente... Num passado recente, a gente lançou algumas coberturas adicionais para transportadores. Muito legal, foi muito bom. Não é? Que achou de conhecimento do mercado. Estamos estudando a mesma coisa para embarcadores. Até fazer algumas normativas da SUSEP que, de certa maneira, desregulamentaram o mercado, tá? Permitindo companhias seguradoras criarem produtos mais sob medida, mais diversificados. Logicamente, isso demora algum tempo, porque até estudar o mercado, fazer os cálculos atoriais, protocolar e aprovar não é do dia para a noite, né?
Isso tem um time, mas a gente segue inovando de fato, tá? Hoje o nosso produto para transportadores ele é bem completo, tem bastante coberturas adicionais, tá? E estamos indo na mesma linha nos nossos produtos de embarcadores, tanto transporte nacional quanto internacional. A gente está revisando os dois produtos esse ano e vamos ter novidades muito em breve. E só um último comentário, desculpa. Claro, fica à vontade. Transporte é muita operação, tá? Eu falo brincando, quando você fecha uma pólice de transporte, você ganha um filho. É diferente dos casos que você fechou uma pólice de automóvel, talvez você só vai ver teu corretor daqui a um ano. Fechou uma pólice de transporte, acho que toda semana... Todos os dias. Todos os dias. Então, a gente está muito de olho na parte operativa. Ela tem que ser fluida, ela tem que ser rápida, uma coisa fácil, uma experiência muito positiva para o segurado e para o corretor. Tá? Muito bem. José Henrique, vamos falar de produtos. Qual é o foco da nossa Sura e qual é as novidades que nós teremos em breve? Conta pra gente aí. Isso é legal. Tem uma novidade já agora, que a gente já pode falar também, mas com relação a outros produtos fora o transporte, que o Amilcar já nos deu essa aula, né? Bom, vamos lá. O frota e o automóvel como um todo, o mercado de seguro está passando por um desafio gigantesco, né? Uhum. Falta de peças, mão de obra muito cara, as tarifas, a própria tabela FIPE, ela sobe de uma maneira como nunca aconteceu, acho que nem na época da criação da tabela FIPE, no início da criação o carro usado nunca valorizou tanto. Né? Nunca, né? O melhor investimento do mundo é carro usado. Né? Exatamente. Teve gente que fez em 2 anos dinheiro com carro usado como nenhum investimento foi feito, né? Então, o mercado todo está passando por um desafio muito grande e na Sura não é diferente. Então, a gente está cuidando muito da nossa carteira de frota e de automóvel. Nosso automóvel, que é o auto único, que é o auto nichado, né? Acima de R$180 mil. Dá licença só um minutinho. Claro. Tu pode botar teu relógio aqui para mim? Coloco. Só para mim não me perder no horário aqui. Te corteja, aí ó. Imagina. Muito obrigado. Porque esse relógio ele tá... Como é que quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí, vamos lá, porque para a gente não se perder aqui. Pode apertar aqui do lado, Ludmir, e aí ele acende. Perfeito, muito obrigado. Então, a gente está cuidando muito da nossa carteira de auto, né? O que a gente pode falar de foco da companhia? Os produtos massificados. Como eu disse no comecinho da nossa conversa, a palavra diversificação era a palavra da vez, tanto nas seguradoras, quanto também para os corretores. Uhum. Os próprios corretores já perceberam que essa centralização em produtos, como por exemplo o automóvel, ele acaba ficando curto, né? O corretor fica limitado no desenvolvimento do seu negócio. Sem então dúvida. Ele precisa diversificar que tipo de negócio ele está fazendo, que outros produtos ele pode vender, e a seguradora não é diferente. A seguradora também tem que diversificar. O foco hoje está muito grande nesses produtos massificados, então você pode colocar o Residência, você pode colocar o Empresa muito focado para microempresa e pequenas empresas, né? O Vida também para esse nicho de empresas, de pequenas e médias empresas, só que o produto da vez para esse ano e para o ano que vem é um produto que a gente criou de mobilidade. É um produto que a gente chamou de Mobilivre, que é um produto muito completo. A gente pode explicar um pouquinho? Aqui, ó, vira para a câmera. Aí, ó. O Mobilivre, né? E aí o que a gente fala aqui, ó, seguro mais protegido, mais seguro do meu jeito, né? É um produto que prevê segurar a sua mobilidade independente da maneira que você se locomove. Né? Muito bem. Então, se você está andando de bicicleta, seja a passeio, seja se deslocando para o seu local de trabalho, se você está se divertindo andando de skate, se você está andando de moto, de carro, você está protegido. Né? O produto ele visa garantir a continuidade da sua mobilidade se alguma coisa acontecer. Né? Tanto que nós, dentro da Sura, estamos passando a chamar o que a gente sempre chamou de produtos e em algum momento chamava de solução, passamos a chamar de capacidades. Então a gente sai do produto de automóvel e passa para a capacidade de mobilidade. Sai do produto de residência e passa para a capacidade de habitat. Do empresa para a capacidade de competitividade, que é a evolução do indenizar, quando eu tenho um produto de seguro, para o resolver, quando eu tenho uma solução de seguros,
E quando a gente chega no nível de capacidades, a gente está potencializando o cliente. Então é esse que é o desenho e o caminho que a Sura está tomando em termos de produtos e soluções. Fala para os nossos parceiros corretores e já quero agradecer a todos por estar nos assistindo. Para quem que ele vende esse produto, o Mobile? É individual, coletivo? Isso. Como que pode ser feito? Muito legal. Ele é um produto individual, né? Pode vender para qualquer pessoa. E nós temos 3 públicos-alvo dentro dos 3 combos que temos dentro do Mobilivre. Primeiro público-alvo é aquela pessoa que tem carro, que dirige, mas que por qualquer motivo ele não tem seguro. O seguro é muito caro, meu carro é muito antigo, não aceitaram. Qualquer motivo que ele tem um carro, mas ele não tem seguro. Porque esse pacote, esse combo desse primeiro público-alvo, ele tem uma cobertura de RCF, que ele pode escolher entre 3 pacotes de valores de RCF, que, de novo, independente se ele está dirigindo um carro, uma moto ou uma bicicleta, está embutido esse RCF. O carro tem que ser dele? Tem que estar em nome dele? O carro não precisa ser do motorista. Tá? Se eu alugar Nesse um carro, caso, por se exemplo... você alugar um carro, ele tem cobertura. Da franquia, por exemplo? Então esse é o combo 2. Esse nós vamos falar agora da segunda pessoa. Okay, né? Esse é o primeiro público-alvo, é o que tem o carro, não tem seguro. Tá? Mas ele dirige o carro da mãe, dirige o carro do irmão, aluga um carro. Então esse é o primeiro público-alvo. O segundo público-alvo é aquele que tem carro, que tem seguro do carro, mas que quer estar bem tranquilo no momento que ele precisar acionar o seguro dele. Que é o quê? Uma das coberturas desse combo é o seguro da franquia. Então, se ele tem um veículo segurado numa seguradora X, Y, não importa, a apólice no nome dele, certo? No caso de você fazer o seguro do Mobilivre, ele tem uma cobertura que garante o pagamento da franquia em caso de sinistro na Congênere. Então, ele pode ter uma franquia de R$5.000 na Congênere ou de R$3.000 na Congênere. Caso ele precise acionar a franquia, ele tem a cobertura da franquia por parte da Sura. E o terceiro público-alvo é aquele que não dirige, não tem carro, não tem seguro, usa o transporte público para se deslocar e quer se sentir cada vez mais protegido no seu deslocamento. Então ele tem cobertura de continuidade da sua mobilidade, o bolsa protegida dentro do mesmo pacote, ele tem o RC familiar, que a gente chama. Então, por exemplo, você está caminhando com o seu cachorro na rua, o cachorro morde alguém. Isso, quando eu morava lá na Colômbia, era muito comum as pessoas processarem os outros porque o cachorro mordeu, o cachorro mordeu o próprio outro cachorro ou a pessoa. É uma responsabilidade civil. Então, nesse combo, nesse terceiro público-alvo, a gente também tem essa possibilidade de fazer uma cobertura. Muito bem, então é um produto legal. bem completo. É bem completo mesmo. Vamos conhecer mais, com certeza, né? Podem acessar o site da Sura, tem lá um link Mobilivre, tem todas as informações. A pergunta que não quer calar. Diga. Frota, como é que nós estamos no produto? Nesse momento é um momento de, como a Amilcar disse, resiliência. Né? Estamos entendendo como o mercado está se comportando, o mercado automotivo como um todo. Não é um momento de apostas, não é um momento de crescimento. Não estamos parando a carteira, não é isso. Mas estamos dando um passo atrás para posteriormente dar 2, 3 à frente. Muito bom. No segmento. Entender o mercado. Entender o que está isso, acontecendo. O que está acontecendo no mercado. É importante observar, Zé, para só fazer uma parte, que esse momento na carteira de automóvel de frota ele é um fenômeno até quase que regional, mundial mesmo. Quer dizer, não é um problema do Brasil, não é um problema da Sura, é um problema generalizado no setor de seguros de automóvel. Não, como a gente falou no automóvel anteriormente, que foi uma valorização fora do normal, um caminhão pesado hoje de 300, 500 mil passou 1 milhão. 1 milhão. Tu tem que rever. Em coisa de 2 anos. 2 anos. Dois Será anos. que deu tudo até isso? Menos, até menos. Menos. É o que o Amilcar comentou no Melhor começo. investimento Virou do mundo. investimento. Exatamente. Melhor investimento. E também temos o auto individual. O nosso auto individual, que é nichado, né, acima de R$180 mil, para veículos acima de R$180 mil, nós vamos ter uma alteração agora,
que está para entrar, nós vamos subir um pouquinho essa régua, então ele vai ser a partir de 220 mil reais. Tá? Então ele sobe um pouquinho mais, ele é um auto, como eu disse, nichado, mas que tem uma ampla gama de coberturas também disponível para comercialização. E a ideia do auto individual como um todo ainda não? Se não fosse essa situação atual do mercado, a gente já teria, inclusive, saído com algo para esse ano. Então, nesse momento de análise do mercado, ainda não. Mas sim, é um desejo da Sura, até porque nós, em outros países como na Argentina e na própria Colômbia, somos líderes nesse segmento do auto individual. Vamos voltar para a minha cachaça aqui, que é o transporte. Vamos. Vamos lá. O que tu pode falar para a gente da Sura? Como é que vocês enxergam o segmento atualmente? Como é que tu vê? Em que posicionamento está a seguradora hoje? Vamos lá. Então, a Sura fechou no passado em torno de 300 milhões de prêmios, tá? Base anual. Devem crescer 2 dígitos esse ano, ainda não temos o número exato, mas o ano passado já cresceu mais de 20%. Esse ano queremos superar esse crescimento. Não é fácil, tá? Até porque, enfim, a gente entende que não é para fazer loucura. Mais de 20% é bastante no mercado atual. É bastante, enfim, eu não diria que o desafio não é nem crescer, o desafio é crescer mantendo a rentabilidade. Quer dizer, a gente vê por aí gente que cresce e depois de algum tempo tem que fechar a carteira, sei lá, ou restringir a carteira. E nós, a Sura, a gente tem uma característica que é sustentabilidade. A gente quer crescer, mas quer também manter a rentabilidade, manter a tranquilidade dos corretores que trabalham conosco, que a regra do jogo ela vai ser sustentável e vai ser por muito tempo. Tá? Acho que a pior coisa para um corretor é ficar mudando toda hora. Hoje eu aceito a mercadoria, amanhã eu não aceito. Hoje eu não... A característica nossa, nosso guideline, que a gente chama de segurança, ele é muito constante, ele é muito estável. Tá? A Sura tem essa característica. A gente, conforme o critério, a gente está entre 4º e 6º lugar no ranking, porque eu falo, se é prêmio ganho, prêmio emitido, prêmio retido, quer dizer, você pode brincar com os números como quiser, mas assim, alguma coisa entre 4º e 6º no ranking, tá? Nós também, que é uma coisa importante, uma coisa relevante, o nosso market share está alguma coisa entre 6% e 7%, de novo, conforme o critério um pouco mais, um pouco menos, né? O que é muito expressivo se você considerar que tem praticamente 20 seguradoras que operam no setor de transportes e que a maior deve ter um pouco mais de 10%, alguma coisa assim. Tá? Então ele é bem distribuído e a gente tem uma posição de bastante destaque. Tá? É o carro-chefe da Sura, a gente imagina que vai crescer, mas a gente imagina também que outros segmentos a gente vai se expandir para os segmentos de pessoas e famílias, mas por muito tempo vai continuar o carro-chefe, assim, dificilmente sem dúvida. O segmento vai crescer tanto assim no curto prazo, apesar que a nossa ideia é diversificar. E a gente entende que a gente tem que oferecer, tem que estar atento às mudanças do mercado, trabalhar com mais corretores, a gente quer expandir a nossa base de corretores. Hoje nós temos uma base ativa de corretores, entre 300 e 500 corretores que de fato transacionam com a gente em transportes e queremos ampliar isso, lógico. Nós temos 60 aqui. Tá vendo? Contribuem bastante. Vamos contribuir, vamos crescer. Acho que a ideia é essa, é diversificar. A gente tem tickets mais variados, a gente tem segurado que paga R$1.000, tem segurado que paga milhões e isso não é um problema para nós. A gente tem produtos adequados a cada nicho. Tá? Porque às vezes o pessoal se assusta, eu não quero uma seguradora, era só para o nicho de grandes riscos. Não. Gostamos e trabalhamos com PYMEs. A gente tem, por exemplo, cotadores online, a gente tem sistema de cotação na ponta, nossa emissão é muito rápida, certificados, essa parte que o corretor parceiro, o pequeno segurado, ele fica muito bem atendido também, tá? Então, a gente tem soluções... o pequeno de hoje pode ser um grande de amanhã. Lógico. E vai ser, com certeza. Lógico, com certeza. O pequeno cliente, o pequeno corretor... E vamos crescer juntos. A gente adora isso, crescer junto com os nossos clientes. Está na hora da gente crescer um pouco mais. Né? Com certeza, vamos crescer. Vamos lá.
Meu amigo José Henrique, diante do cenário de negócios e perspectivas, na tua visão, qual é o maior desafio do corretor de seguros na comercialização do seguro de transportes? Como é que tu vê? Hoje, inclusive, a gente estava comentando no caminho para cá, você tem uma competição de taxa muito forte no seguro de transporte. Cada vez a taxa do seguro está baixando, né? E isso, em determinado momento, ela pode ser prejudicial, porque os preços vão ser nivelados muito por baixo, o mercado fica sem referência depois, né? Como que a gente pode mudar isso? E o desafio também está na diversificação dentro do setor de transportes. Como a Milcar disse, a pandemia trouxe ou potencializou um nicho que já existia, que era do e-commerce, né? Então, como o corretor pode entrar nesse nicho do e-commerce de maneira sustentável, de maneira relevante, sem também canibalizar o setor, né? Porque a briga vai ser constante e a gente sabe que a briga sempre vai para o caminho do preço, né? do seguro. Então, esse é o principal desafio, essa competição de taxa que a gente tem. O preço não nem sempre é tudo, né, José Henrique? Não, Eu acho que tem que ter qualidade, tem que ter um bom atendimento. Enfim, exatamente. Esse é o desafio da entrega do corretor para o cliente, é como entregar esse valor para o cliente, como o cliente ter essa percepção desse valor também, e não seja só o preço. Nós da Via Gold, como a gente estava conversando antes aqui fora, nós montamos uma escola de treinamento de motoristas, os nossos corretores parceiros já sabem como funciona. Então, para vocês da Sura, se tiverem um interesse, uma necessidade, estão à disposição de conhecer mais e oferecer a todos os clientes de vocês. Com certeza está bem em linha com projetos futuros nossos e está bem em linha com a nossa filosofia mesmo. A gente entende, falou Zé, não é só financiar risco, que óbvio é a nossa função primária, mas também dar capacidade para o nosso cliente final. Exatamente. E essa é uma das maneiras de dar capacidade. José Henrique comentou questão de taxas, né? Pensando na atuação do corretor, como é que você vê a questão da concorrência no ramo de transportes? Como é que você enxerga isso? Como é que a gente pode burlar essa concorrência toda para conquistar mais negócios, conseguir mais negócios? Burlar talvez não seja o termo, né? Mas ter algo a mais. Isso, acho que o grande segredo, e a gente tem a faca e queijo na mão, porque o mercado de transporte ele tem um pouco esse jeito de pensar, e você pensar mais amplo. Se você olhar só o seguro em si, você começa a comoditizar, é suicídio. Então você tem que olhar a parte de seguro, a parte de serviço, a parte de gerenciamento, isso que faz de capacitação, de uma maneira mais holística, de uma maneira mais integrada. Porque daí você começa a sair vamos colocar, comoditização, onde só importa o preço. Tá? Então, é alargar, é ampliar um pouco essa visão. Você começar a vender um pacote mais completo, onde você agrega valor. Porque daí você tira o foco só, tá caro, tá barato, um pouco mais, um pouco menos, e você começa a dar uma solução muito mais integrada para o seu cliente. Tá? É fácil falar, difícil fazer, mas esse é o caminho. Mas é a relevância isso aí. que o corretor passa a ter. Como um consultor de riscos, por exemplo, um integrador de soluções. Tá? Eu acho que o importante nisso tudo, não sei se a opinião de vocês é a mesma da minha, é a gente entender o processo do transportador, do embarcador. Né? Com certeza. Ir lá e ofertar uma proposta de seguros que atenda a necessidade dele. Não é simplesmente eu jogar uma proposta na mesa do transportador, né? Ou do embarcador. Não, lógico, às vezes tem detalhes que nem imagina. Quer dizer, a pior coisa do mundo para um corretor, para uma seguradora e para o segurado, obviamente, é descobrir que a pólice dele tem gaps, tem falhas no momento sinistro. Ninguém quer isso. Não, verdade. Não é? Então você fazer uma venda consultiva, uma venda que olha, esses são seus riscos, aqui você está mais exposto, a pólice, o que você está contratando, você esqueceu de pedir essa cobertura, você pode no futuro ter... Isso é importante. A gente tem uma área de administração de riscos, né, que é bastante conhecida no mercado, que a função é exatamente dessa consultoria. E eu vou te falar uma coisa, essa consultoria ela não se atém ao transporte em si.
Às vezes você tem um cliente que é transportador, mas o problema dele está no depósito. Está no seguro de incêndio, por exemplo. O problema dele está no ambiental, está no reputacional, está no cyber, está, sei lá, em qualquer outra coisa. E a obrigação nossa, corretor, Mostrar pra segurador, eles. é mostrar isso, ter essa visão mais ampla. E Tá. isso, Lami, passa pelos pilares de atuação da Sura. Acho que naquele café da manhã que a gente fez, eu comentei sobre isso, que nós somos uma seguradora que não queremos clientes transacionais. O que é isso? É o cliente que um dia está comigo e com você, outro dia está com outro corretor e com outra seguradora. Né? Nós queremos uma relação sustentável. Para ter essa relação sustentável, eu tenho que atuar, eu tenho que ter a confiança do meu cliente. Lógico. Né? Como que eu ganho a confiança do meu cliente? Entregando produtos e soluções que são relevantes para o cliente. Ele tem que ver relevância, ele tem que ver sentido no que ele está comprando, tanto com vocês quanto com a Sura, né? E de uma maneira pertinente, que seja fluida, que seja uma maneira onde todos, corretor, cliente e seguradora, ganham. Então esses são os 4 pilares de atuação da seguradora e que vai muito de encontro com o que o Amilcar falou. Eu acho que o tempo de trabalho para nós, corretores, junto a uma seguradora é muito importante. Lógico. Exatamente. Imagina se eu trocasse de parceria todo mês, todo ano. Não funciona. Não funciona. Hoje eu peço um negócio para você, não precisa nem te ligar, tu sabe o meu jeito de trabalhar, você sabe como a gente trabalha, como a Via Gold se porta no mercado. Acho que o mais importante é isso. Né? E confiança tudo no nosso mercado, e confiança é uma questão de tempo também. Né? Exatamente. Nesse cenário todo aí, onde, vamos dizer assim, que está tudo muito parecido hoje, né? As seguradoras trabalhando de uma forma muito parecida, com exceção de algumas que arriscam um pouco mais, enfim. Com base na tua experiência, José Henrique, como a corretora de seguros pode se diferenciar da concorrência? Como é que você vê? Vamos falar de produtos em geral, não só no transporte hoje, que vocês têm uma gama legal de produtos aí. Então, foi o que eu comentei da diversificação. Hoje em dia, para o corretor, um ponto muito importante é a diversificação. E justamente encontrar soluções que sejam relevantes ao cliente, né? Que o cliente veja valor nisso. E aí eu queria fugir um pouquinho só do produto em si, mas um ponto que eu vejo, e aí pessoalmente meu, que agrega muito valor é a relação pessoal. Né? Então assim, tanto nós da Sura quanto o corretor também, ter essa relação pessoal, saber com quem eu estou lidando, essa presença na venda, na conversa, na relação é muito importante. Né? A gente vive numa era muito da digitalização, onde tudo é automatizado, você não sabe se está falando com um robô, se está falando com uma pessoa. Quando a gente vai para a relação entre pessoas, aí entra o ponto da confiança. Eu sei que eu estou falando com o Ademir, eu sei que eu estou falando com a Amilcar, eu confio. Então eu acho que não só a parte do produto deixar de ser uma commodity e passar a ser algo de relação sustentável de longo prazo relevante, a relação interpessoal, ela, por mais digital que estejamos nessa era, ela passa a ser muito importante. O mundo ideal, para usar o termo da moda, pegando o que você está falando, é o digital, né? Quer dizer, físico. Você tem o digital para agilizar o operacional, mas você tem o físico que é olho no olho, que é insubstituível no nosso negócio. Exatamente. Meu, cara, falando de transporte, como é que você vê o futuro do seguro de transporte? Você acha que um dia vai acabar a verbação, por exemplo? Vai ser um seguro, vamos dizer assim, um seguro como se faz um property hoje? Vai ter um limite lá, o cara vai transportar dentro daquele limite? Você acha que é possível chegar nesse ponto? Não, possível é uma questão de amadurecimento no mercado, de cultura, de regulação. Então, por exemplo, você tem outros mercados, cada mercado que funciona de um jeito. Então, por exemplo, quando você vai para o Chile, eles têm um prêmio fixo, uma verba esgotável, que é uma verba de transporte e de responsabilidade civil de terceiros ao mesmo tempo. Ele compra um RC associado ao transporte dele de 1 milhão de pesos, moedas dele qualquer, e paga um prêmio fixo, ele reintegra quando esgota. Isso funciona no Chile assim, não tem? Na Colômbia existe a verbação, mas eles têm a opção de uma taxa sobre o frete e não sobre a mercadoria transportada. Sobre o frete? Porque a despesa dele fica constante. Se ele cobra 100 de frete, ele paga 10 de seguro. Ele sabe que o seguro vai ser sempre uma percentagem da receita.
Obviamente, a companhia tem que fazer um cálculo autoral para passagem pronto. No Brasil, obviamente, é diferente. Tá? No México, por exemplo, a responsabilidade do transportador não é em 100% do valor da mercadoria. Tem um limitante. Tá? Então, se ele transporta 1 milhão de pesos no caminhão, ele não responde por 1 milhão de pesos, ele responde, sei lá, tem um teto, um limite, alguma coisa assim. Tá? No Brasil, como é proporcional, a própria lei responsabiliza pela importação segurada transportada, você acabou introduzindo a averbação antes do início do risco, como uma forma de mitigar até a sonegação. Eu pessoalmente acho que à medida que o mercado for amadurecendo, a gente vai poder experimentar fórmulas alternativas. Tá? Hoje, por uma questão regulatória, nós somos obrigados a ter averbação. A SUSEP nos exige isso. E não é que a SUSEP nos exige porque ela acordou de manhã e resolveu exigir. Foi uma demanda do próprio mercado para a SUSEP no passado. Tá? Agora, o mercado é dinâmico, as coisas mudam. Eu acho que no curto prazo a gente não consegue não ter mais averbação, sendo sincero, acho que no curto prazo. A médio prazo eu acho possível. Prêmio fixo, verbo esgotado. Tá? Hoje já existem apólices assim no Brasil, né? Nós já temos algumas delas funcionando dessa forma. Mas não, vamos dizer assim, ela é ajustável, mas não pode deixar de averbar. Não pode deixar de averbar, ela é ajustável. No final dos 12 meses você vai lá e ajusta vai ajustar. Nós só temos essa modalidade também, na Sura a gente opera essa modalidade, aí é a escolha do cliente. Tá? Mas, de novo, é obrigado a averbar, por uma questão regulatória. Não é nem, até em função disso, o Brasil criou todo um know-how de averbação que acho que não existe em outros lugares do mundo. A gente, para você ter uma ideia, a gente tem alguma coisa como algumas dezenas de milhões de documentos averbados só na Sura todo mês. A gente superou, só na carteira transportadora, a gente superou os 500 bilhões de reais averbados no ano. Meio trilhão. Se você colocar em marcadores, você chega a um trilhão. Então, uma quantidade absurda de declarações, de averbações. Imagina os sistemas que você tem que ter. Graças a Deus que temos sistema para isso hoje, né? Graças a Deus, mas vai chegar uma hora que... Mas enfim, estamos atentos. Eu pessoalmente, sobre a visão pessoal, acho que a gente poderia experimentar algumas formas alternativas. Tá? Testar, acho que temos espaço para isso, tá? Mas, de novo, esse parte mais regulatório que nós somos forçosamente obrigados a seguir. Né? Sem dúvida. Meu amigo José Henrique, Legal. Eu sei que você veio da área de gerenciamento de risco, né? Sim. Como é que você vê o futuro do gerenciamento de risco nas nossas apólices de seguros? Eu acho que o gerenciamento de risco ele tem que ser parte assim, do dia a dia das empresas. E quando eu fazia a parte de gerenciamento de risco para frotas, né, dava treinamento para condutores, ia nas empresas identificar o comportamento das frotas, eu falava que a gente tem que levar o gerenciamento de risco para o nosso dia a dia pessoal, inclusive. Né? As ações, as atitudes que a gente tem no dia a dia tem que refletir a prevenção, sempre. Então, o gerenciamento de risco hoje, ele está cada dia mais automatizado, mais digital. As tecnologias vieram para ajudar e potencializar o gerenciamento de risco. E eu diria que é um caminho sem volta, positivo. Né? Quanto mais gestão a gente tem em relação ao que acontece, não só na frota, mas no transporte também, e dentro da própria empresa, nós na Sura falamos que somos gestores de tendências e riscos. Uhum. Isso é aplicar o gerenciamento de risco no nosso dia a dia. O insumo da seguradora é o risco, por isso existimos. Né? E quando a gente coloca a gestão de tendências também dentro do pacote, entre aspas, a gente pode dizer, a gente entende como o mundo está se transformando e quais são as oportunidades que a gente pode explorar em cima disso. Né? Só fazendo uma parte também, no passado, quando surgiu o gerenciamento de risco nas seguradoras, a gente está falando uns 20, 30 anos atrás, ele tinha uma visão, vamos colocar assim, se o termo é muito forte, policialesca. Quer dizer, ele era o guardião para ditar regras para manter a saúde das apólices. Hoje, pelo menos na Sura, a nossa visão é totalmente distinta.
mas totalmente sim. A gente entende que o gerenciamento de risco é o que agrega capacidade, é o que agrega valor para o nosso segurador. Potencializa a operação e o segurado. Óbvio, garantir a nossa rentabilidade? Sim, não deixa de ser isso também. Mas isso perde espaço, isso não é o foco talvez mais importante. Tá? Como falou Zé, a gente está muito atento também à gestão de tendências e riscos. Por exemplo, a gente tem alguns segurados no transporte de galões líquidos e combustíveis. Sim, muitos GR se preocupam. Imagina um sinistro com um caminhão bitrem de gasolina, de diesel, é uma desgraça. Então eles têm muito rígido. Só que talvez o que eles não enxerguem é que daqui a 20 anos talvez o ramo desapareça, porque os carros vão ser elétricos. Isso faz parte do GR também. Não vai demorar. Vai demorar, não sei se vai demorar tanto assim. Para veículos acho que não, mas para caminhão... Não sei. Mas a parte da gestão de tendências e riscos isso. Também passa por isso. O que eu vou fazer com as baterias dos veículos Isso, elétricos? é uma oportunidade, é isso que eu estou falando, é uma oportunidade. Esse mesmo cara que leva tanque de combustível vai transportar baterias no futuro. Pode demorar 10 anos? Pode demorar 10 anos, mas vai chegar. Vai. E a gente tem que estar preparado. E a gente tem que estar preparado. Sem dúvida nenhuma. Os resíduos, o risco ambiental de um transporte de bateria é diferente. Bem rapidinho agora sim, uma pergunta para vocês dois. Primeiro você, depois você. Depois eu vou convidar uma pessoa para participar um pouquinho da nossa live. Lógico. Se vocês fossem corretores de seguros, o que gostaria de ter ouvido, conhecido no início do negócio, que faria diferença para o resultado do seu negócio hoje? Boa pergunta, hein? Eu acho que... Só não faça essa pergunta para mim, tá? Ah, não. Eu ia fazer para você. Vou fazer uma retórica depois. Eu acho que... Bom, se eu fosse um corretor de seguro, eu gostaria de, no início da minha vida de corretor de seguros, saber como explorar mais o segurado em si. Né? Não focar num produto específico de um segurado. Ou seja, eu vou atacar o transporte, eu vou atacar o vida. É ter o que a gente chama do ecossistema completo. Né? E eu, como corretor, saber explorar o ecossistema do meu cliente. Um exemplo, uma padaria. Se eu vou fazer o seguro de uma padaria, se a padaria é minha cliente, eu tenho que ter a ideia de que essa padaria tem um ecossistema em volta dela. É o fornecedor da farinha, é o fornecedor do trigo, é o cara que faz a entrega do pãozinho, o ovo, ou seja, o ecossistema da padaria, como eu posso potencializar e oferecer também soluções para essa periferia que está em volta da padaria. Isso a padaria como exemplo. Claro. Você tem inúmeras situações em que você pode explorar o que a gente chama de ecossistema. Então, eu acho que se eu fosse um corretor no começo de carreira, eu ia querer entender um pouquinho mais disso e como saber explorar isso. Ficou difícil para te responder agora. Ficou difícil agora que eu falo. O homem deu uma aula aqui. O cara deu uma aula que eu vou falar. Só um pequeno adendo, além de, obviamente, tudo que o Zé falou, é o seguinte, acho que a regra do jogo chama-se diversificação e a pandemia nos ensinou isso muito bem. Quem tem um portfólio mais diversificado está menos sujeitos a riscos de oscilações temporárias. É que nem quando você monta uma carteira de ações, você tem que comprar empresas que são anticíclicas, que o pessoal fala. Quer dizer, negócio quando um cresce, o outro cai e você está bem nos dois, né? Está na média também. A mesma coisa do corretor. Ele, olhando, o que você falou, ele tem que estar protegido com várias linhas de negócio, mas dentro de uma linha, por exemplo, transportes, ele tem que ter um pouquinho de cada nicho para a hora que o segmento está bom ou está ruim e as coisas vão se equilibrando, tá? Acho que só acrescentaria isso e aí, bom, você falou tudo. Vamos colorir essa sala um pouquinho? Com certeza. Boa. Mais para cá um pouquinho. Fabiana, por favor. Michele. Você vem mais para cá um pouquinho. Senta Para cá? ali. Para cá. Ah, eu posso. Senta perto da Milcar lá, Michele. Por favor, Michele. Por favor. Então, minha gente, uma seguradora onde a sucursal do Rio Grande do Sul é dominada por mulheres. Olha que beleza, hein? Que maravilha. Fabiana? O Rio Grande do Sul é dominado por mulheres, né? Mas a gente faz a gestão também de Santa Catarina, que ela é dominada pelo Rogério, nosso colega que atende a região. Coisa boa. Então, conta um pouquinho da sucursal, os números da sucursal, se é que tu sabe de cabeça, deve saber.
né? Aqui está a Michele também, que nos atende muito bem. Bom, Conta pra gente um A pouquinho. nossa sucursal é formada por 7 pessoas, né? Eu como gerente da filial, a Michele, nossa gestora de canal, junto com a Estela, com a Clyde, nós temos a Silmara e a Paola como nossa assistente, e o Rogério, que é o nosso gestor de canais, que atende os corretores de Santa Catarina. Bom, eu não vou entrar em detalhes de números, tá? Mas eu posso dizer que nesses 6 anos de casa aí, a gente cresceu 5 vezes, mais ou menos, né? Por um trabalho de trazer, aproximar mais os corretores do estado, né? Que foi uma das primeiras ações que a filial tomou. Aproximar cada vez mais com o canal de corretor, que é o principal canal da empresa. E também atuar com outras soluções que a gente tinha uma concentração muito pesada em frotas e transportes. Claro, foi sempre o nosso carro-chefe, mas é como o Zé vinha falando, né? Por que não agregar mais, tá? Sem E dúvida. sendo que a gente tinha soluções para todos os nossos riscos, né? A gente também começou a potencializar. Então, tivemos crescimento do Vida, tivemos crescimento do Residência, a empresa também se tornou mais presente no nosso dia a dia, né? Então, a ideia foi essa aí, levar cada vez mais capacidade para o corretor, levar cada vez mais soluções. E esse foi o nosso trabalho e ultimamente tem sido isso aí, gerir nosso canal, fazendo que os nossos corretores também possam atuar de uma forma segmentada. Então, se eu trabalho com transportador, eu não vou me limitar a trabalhar somente com seguro de carga, porque eu posso trabalhar com seguro de vida, eu posso trabalhar com seguro de empresa e outras soluções, né? Assim como acontece com a padaria, como acontece com o escritório, enfim. Como vocês são uma seguradora focada, vamos dizer assim, no seguro de transportes, por que não pegar a cadeia toda, né? Exatamente. Essa é a ideia. Né, Amilcar? Essa é a ideia, De sim. uma forma mais sustentável, né? Trazer Claro. uma visão logística, Sem dúvida. trazer produtos novos também que a gente conseguiu trazer esse ano. Sabe uma coisa que chama a atenção da Sura, pra gente, pra mim principalmente, é sempre ter uma novidade, né? Cada vez que a Michele vem aqui, já tem uma novidade, ó, a partir de tal data vai ter mais isso, mais aquilo. Agora o Amilcar e o Zé aqui, posso chamar de Zé? Claro. Já nos trouxeram que vai ter novidades mais pra frente aqui, então isso é muito legal, isso é muito legal. E às vezes a novidade não é exatamente uma nova solução, um novo produto, mas sim uma nova forma de atuar com as mesmas soluções. Que às vezes o corretor, ele, por algum motivo, não está olhando daquela forma e a gente, olha, mas existe uma oportunidade aqui. Quem sabe a gente não vai potencializar esse cliente com outras A soluções. própria estratégia do segundo risco esse ano, que a Velote tem trabalhado forte também, né? Tem trazido novos seguros no segundo risco, que é um produto que o mercado também não explora tanto, não explorava tanto, né? E a gente está conseguindo trazer bastante. Tem uma visão totalmente diferente hoje, né? Até em função daquilo que a gente já vinha comentado antes, do aumento que teve nos valores tanto de mercadorias como de veículos, né? Sim. É uma necessidade realmente. São muitas soluções que a gente consegue trabalhar junto, né? Trazer para o corretor um portfólio muito mais amplo, né? Por exemplo, falamos agora do segundo risco, tem carta azul, tem seguro de acidentes pessoais de passageiros, então assim, todo o contexto ele acaba se tornando maior, né? O carta azul, ele pode ser contratado individualmente, né? No teu produto. Nós temos Pra opções uma para parte de um ser veículo. contratado. De um veículo. Pode ser. Ok, isso é importante. E aí, Zé Henrique, vai morar em Porto Alegre? Isso daí é uma... É uma pressão? É uma história para os próximos capítulos. Se depender... É um trabalho de convencimento. Exatamente. Se depender da Fabi, sim. Se depender do Ricardo lá em Curitiba, é Curitiba. Muito bem. Vamos decidir muito ainda, bem. né? Onde a gente vai fincar a raiz da nossa regional. Muito legal. Ficou alguma coisa que vocês queiram falar? Da minha Fiquem à parte dele, só vontade, nós agradecer estamos mais uma indo vez. para o encerramento, mas vamos falar de produto mais um pouquinho. Eu acho aí que a gente tem tempo para isso. Eu acho que o Mobilivre é um produto interessante que a gente pode... Tu é o pai do produto, né? Então. Foi logo que eu voltei pro Brasil, foi um desafio gigante que a gente teve. Em 3 meses a gente criou e lançou esse produto. Então, é um filho querido, que em algumas regiões, alguns corretores já acharam a maneira de potencializar a venda dele. Ele é um Você produto... pode dar um exemplo ou dois aí de Claro. corretores que...
Não, tem corretor na região de Ribeirão Preto, por exemplo, que está vendendo 70, 80 pólices mês, fazendo um jogo com as renovações do auto pessoa física que ele tem, na seguradora X, na seguradora Y. Ele consegue fazer um jogo com a franquia, onde ele aumenta um pouco a franquia do seguro nessa seguradora X. O preço, consequentemente, ele baixa, e baixa numa medida em que ele pode oferecer o Mobilivre com todas as vantagens que ele tem, porque para mim não importa onde o seguro principal está, se está na X, Y ou Z seguradora, e ele agrega valor ao cliente, falando, olha, além de outras coberturas, um acidente pessoal, o verba indenizatória em caso de roubo de veículo, para a continuidade da mobilidade dele, tem o seguro da franquia do seu carro. Então é como fazer uma composição onde todos vão ganhar. Precisamos, Michele. A Michele está com essa estratégia aqui, ó, na cabeça. Precisamos fazer um treinamento, não só para o nosso pessoal, mas juntar alguns corretores da nossa grade, né? Para fazer um treinamento sobre o produto. Eu acho muito interessante isso. E, Laudemir, só complementando, a contratação dele é 100% digital, que é muito importante. E em questão de, se você fizer, escolher o combo, preencher os dados, cartão de crédito, aprovado o pagamento, em 3, 4 minutos a pólice está no e-mail do cliente. Isso que é a experiência é o mais legal desse produto. E claro, as coberturas que ele tem, que são bem completas. É bem diferenciado mesmo. Bem diferenciado. Que legal, gente. Bom, nós estamos indo para o final da nossa live. Falta 2 minutos, menos de 2 minutos. O tempo voa, hein? Viu? O tempo voa. Você falou que era muito tempo, é nada. Eu falei para ele, acho que é muito tempo. Ficar a noite toda aqui. Tá vendo? Agora já vamos para o churrasco. Agora tá indo rapidinho a claro. coisa aqui. Que vai bola. Né? Te despede do nosso povo aí, Fabiana. Nossa, queria muito agradecer esse espaço. Assim. Eu não estava planejando de participar, mas te agradeço. Né? Capaz, você é parte importante Fabi, do processo desculpa, todo. fala da nossa nova filial, né? Estamos de endereço Aí, novo. ó. Aí, ó. É mais uma novidade. A novidade da regional, o Zé já anunciou, né? Então hoje a região sul ela ganha força, ela ganha autonomia, né? Então o Zé está nos trazendo aí uma representatividade também dentro de Matriz, junto com a nossa área de subscrição, que também fica sobre a gestão dele. E isso também nos dá muito mais gás para estar trabalhando em conjunto com o corretor, em conjunto com as assessorias. E estamos também de endereço novo, né? A nossa filial agora está na Avenida Ipiranga, número 40, tá? Convido a todos a agendar uma visita, né? Serão todos bem recebidos. E agradecer essa oportunidade, Claro. né? Vai a primeira de muitas. Primeiro, Gente, certeza. vamos encerrando aqui. colocar também a minha equipe comercial à disposição, eu à disposição. A gente né, sabe pra disso, a gente sabe tirar disso. dúvidas, falar sobre algum produto que queira desenvolver algum projeto, a gente está muito à disposição. A gente sabe disso, com a isso Via aí. Gold aqui para apoiar aí comercialmente. Amilcar, Michele, Amilcar, você que veio de São Paulo, obrigado. Obrigado Eu de que agradeço a coração. oportunidade. Capaz. Obrigado, Márcio. É uma honra recebê-los aqui e fazer essa live. José Henrique, Obrigado, Laudemir. obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado. Vão ser, acho que é a primeira de outras, né? A gente vai Não, com programar certeza. com mais Com tempo. certeza. Essa aqui foi meio em cima do laço aí, mas foi bem feita. Eu quero agradecer a todos os corretores, os nossos amigos que participaram aí. Muito obrigado pela audiência, pela participação de todos aí. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Excelente. O tempo voa mesmo. Achei que era muito Legal, tempo. né? Legal. Obrigadão. Foi bom? Tá profissional, você sai de bem, faz as perguntas, sai da live, né? Muito bem, muito bem. E as mulheres também. Ah, tá louco, a mim que A audiência